Uma coisa interessante que todo mundo gosta quando eu digo isso na anamnese, quando a gente está começando a falar sobre a hipnose, é que 2 horas, 15 minutos de hipnose equivalem a 2 horas de sono. O relaxamento que você sai da hipnose é absurdo, isso é muito bom. E você pode gravar gatilhos. Então, por exemplo, toda vez que você faz algum movimento com a mão, faz alguma coisa, você sente alguma coisa imediatamente. Então eu tenho clientes que têm, eu tenho 2 clientes assim, que têm alergia à anestesia. Então, quando eles vão no dentista, eles me ligam, eles avisam antes e tal, tal dia eu vou no dentista, em tal hora, e aí eles me ligam, e aí eu falo para eles um gatilho, e aí eles passam pelo procedimento sem anestesia. Um deles já arrancou 2 sisos dessa forma, e a pessoa passa pelo procedimento sem anestesia e não sente nada, como se tivesse anestesiado mesmo. E você pode resgatar sensações, né? E as pessoas já foram anestesiadas, então elas lembram daquilo. Ou, se ela ainda não conhece aquela sensação, ela pode acessar uma outra sensação que seja parecida com aquela. E aí a gente amplifica essa sensação. Então você consegue, por exemplo, fazer a pessoa sentir mais calor ou sentir frio, sentir dor ou deixar de sentir dor. Tem uma terapia muito interessante na hipnose que é para mulheres que têm anorgasmia, né? Mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, ou que nunca tiveram, ou que chegam com muita dificuldade. E você pode fazê-las acessar fazê-las acessar o orgasmo sem serem tocadas de forma, ou amplificar quando elas estiverem quando elas estiverem em relação sexual com alguém, para que isso seja mais fácil para elas chegarem ao orgasmo, simplesmente porque você consegue colocar ali naquele ato os gatilhos necessários para que ela tenha as condições específicas do orgasmo, né? E ela sente tudo, e ela consegue aumentar a sensibilidade dela, e de forma muito natural, muito tranquila, né, a respeito disso. Algumas pessoas perguntam se as coisas não ficam mecânicas, né? Se a pessoa não fica meio, uau, tá, agora eu estou hipnotizado. E não tem isso, é natural mesmo. O que nós estamos acostumados a ver em hipnose de palco, que normalmente é a hipnose de demonstração, aquela que o Pyong Lee faz na televisão ou no YouTube, que ele mostra hipnotizando pessoas na rua, e as pessoas parecem que fazem o comando dele, né, e tal. Elas estão ali num outro estado. A hipnose para entretenimento é muito usada, e ela também cria um monte de preconceitos a respeito, né? Mas aquilo ali é superficial, né? Aquelas informações, aqueles comportamentos, eles não são gravados nas pessoas. Ele é superficial para que depois ele seja abandonado, seja apagado. E o interessante disso é que, e é uma das informações mais importantes na hipnose, é que é o seguinte: ninguém é hipnotizado sem querer. Não é você tá passando na rua e aí qualquer pessoa, depois que você já tem gravado o gatilho, por exemplo, comigo, durma, e aí qualquer pessoa que fizer isso para você acontece. Não. Na hipnose você precisa ter rapport com a pessoa, que é assim, é como se fosse uma empatia, é como se fosse você tem que ir com o santo da pessoa, você tem que gostar da pessoa, e aí depois do rapport estabelecido e você estando nas condições necessárias para se fazer a hipnose funcionar, aí você pode passar por aquilo. Mas eu, por exemplo, sempre antes de iniciar uma hipnose com alguém, uma sessão de hipnose com alguém, eu pergunto se a pessoa quer ser hipnotizada. Ela tem que querer ser, e não só fingir querer, né? Ela não pode ver isso como uma batalha de mentes, porque eu não tenho nenhum poder. Não é a minha mente contra a dela. Toda hipnose é uma auto-hipnose. E para que isso aconteça, ela precisa querer que aconteça.
e precisa seguir as instruções. Porque se ela não querer, ela não vai seguir as instruções. Então, por exemplo, quando eu falo para uma pessoa, fecha os olhos, e aí imagina que os olhos estão, as pálpebras estão desligadas e tal, e coladas, e aí em algum momento eu vou pedir para você abrir os olhos, mas você vai tentar e não vai conseguir. O que eu falei para a pessoa? Você vai tentar. Então ela tenta, até dá mexe com as sobrancelhas, assim, dá uma pestanejada, mas ela não consegue, porque ela sente que as pálpebras estão mesmo coladas. Mas ela tenta, ela não faz. Essa é a jogada nas instruções. Quando a pessoa está atenta ao foco da coisa, a gente desacelera ou a gente acelera os pensamentos dela, as reações dela. E isso é importante, que haja comunicação e que a pessoa siga as instruções. Então não dá para, por exemplo, falar para a pessoa contar os segredos para a gente. Se a pessoa não confia suficiente em mim para, fora da hipnose, me contar a senha do banco dela, por exemplo, dentro da hipnose, se eu pedir a senha do banco dela, ela não vai contar também, porque ela não perde a consciência, ela está consciente, ela percebe o que está acontecendo e ela está fazendo porque ela quer, porque é uma auto-hipnose. É como se na meditação você não desliga, né? Na meditação você sabe o que está acontecendo, você percebe tudo o que tem em volta de você, só que você decidiu estar naquele estado desligado. Então essa questão de querer é importante. Se a pessoa não quiser passar pela hipnose, ela não passa. E quando nós acessamos então esses estados hipnóticos, o que é possível fazer? Há uma linha de hipnose que foi usada por muito tempo quando não se existia anestesia, né? Que um médico cirurgião fazia cirurgias de peito aberto, sem anestesia. E a recuperação das pessoas era muito grande, muito melhor. E dor também não existia nesses casos. E é um estado na hipnose de desligamento. É como se você desligasse o corpo inteiro da pessoa. E aí ela fica absolutamente desligada. Tá te ouvindo e tudo, mas ela não reage aos estímulos externos. Esse estado não é fácil de se alcançar e não depende de prática nesse caso. Ele depende do hipnotista saber chegar nesse estado, né? E isso é uma coisa muito interessante de se fazer, mas é algo mais difícil, né? Eu, por exemplo, em alguns anos de hipnose, eu já vi esse estado acontecer umas 5, 6 vezes mais ou menos, e das quais eu só causei umas 2 ou 3. E a pessoa que passa por esse estado, ela pode resgatar esse estado com muito mais facilidade, que é aquela história de abrir o caminho no mato, né? A pessoa sabe chegar àquele estado novamente com muito mais facilidade. Então, pessoas que ainda não chegam nesse estado podem praticar até chegar, não em auto-hipnose, ela precisa de um hipnotista nesses casos, mas é um estado muito interessante de se praticar. E é seguro porque você não cria nada que faça mal para você. Então não dá para falar para a pessoa, depois de hipnotizada, em transe, pula de uma ponte, por exemplo, porque ela tem consciência daquilo. E o que mais? Tem uma coisa bem interessante. Eu tive uma cliente, eu tenho alguns clientes que me procuram para terapia dos vícios, né? Para parar com vício em alguma coisa, cigarro, álcool, ou então maconha, por exemplo. Uma pessoa uma vez me procurou para parar de usar êxtase e balinhas nas festas, né? E tem um caso bem interessante de uma pessoa que
consumia maconha 2 vezes por dia, pelo menos, em 2 momentos no dia, todos os dias. E eu sugeri que ela tinha num biscoito o mesmo efeito da maconha mais forte, mais poderosa que ela já tinha consumido. E ela parou de consumir maconha, e todas as vezes que ela queria ficar naquele estado que a maconha deixava ela comia um biscoito, e aí ela ficava naquele estado. Isso fez com que ela não tivesse mais o risco da saúde que a maconha pode trazer para a pessoa, e não é esse o caso. Ela me procurou para parar de fumar, então, independente do motivo que ela quisesse para parar de fumar, se faz mal, se não faz, né, isso não está sob discussão, ela substituiu. Então, no mínimo, ficou mais barato para ela, né? Ela não precisa comprar a maconha para poder usar, né? Ela consegue ter a sensação, que ela só queria ter a sensação da maconha sem consumir, sem entrar em contato com um traficante para conseguir comprar. Imagina aonde isso pode levar, né? Onde você pode resolver as coisas para a pessoa usando hipnose, né? Eu ainda vou falar mais sobre hipnose e mais vídeos na série, vou colocar aqui. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida, se dá para tratar ou ajudar alguma questão específica, se você tem dúvida, se você tem medo, diz aqui que eu vou falar mais sobre isso.